Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe a todos vocês que me ouvem e que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro do profeta Zacarias. Eu quero ler o capítulo 2, 3 versículos com vocês apenas, 10, 11 e 12. Vamos à nossa leitura, vamos à nossa conversa. Diz assim: o Senhor diz: cante-se e alegre, ó bela Sião, pois venho habitar em seu meio. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor, e elas também serão meu povo. Habitarei em seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. A terra de Judá será a propriedade do Senhor na terra santa, e mais uma vez ele escolherá Jerusalém para ser a sua cidade. Cale-se diante do Senhor toda a humanidade, pois ele se levanta da sua santa habitação. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma mensagem de ânimo ao povo de Jerusalém, aos israelitas. Qual que era o contexto? Eu creio que é pertinente nós expormos o contexto aqui, contextualizar rapidamente, para que vocês entendam o que está acontecendo. Eles teriam passado 70 anos na Babilônia e agora haviam regressado. Era um período de recomeço, de reconstrução do templo, reconstrução da cidade. A cidade estava inteirinha em ruínas. Vocês já viram aí na televisão todas essas guerras que têm acontecido, inclusive lá em Israel, entre o Hamas e todos os israelitas lá, como fica a cidade desolada, destruída, em ruínas. Era esse o cenário que eles viviam. Eles estavam desanimados, porque era um momento de mãos à obra, meus irmãos, era um momento de luta, era um momento complicado. E o nome Zacarias significa Deus se lembrou. E eu quero te falar, meu irmão, Deus se lembrou de você, e ele sabe que recomeço é difícil, apesar de eu, Alisson, creio que o recomeço ele é mais fácil que o começo. Por quê? Porque nós temos uma bagagem de sabedoria e aprendizado agora. O recomeço ele é melhor que o começo. O recomeço ele sempre traz uma esperança de que as coisas podem ser melhores. Nós aprendemos com os nossos erros. Eles foram disciplinados pelo Senhor durante o período da Babilônia e agora teriam a missão de construir o templo. E Zacarias era um dos profetas levantado. E ele vem trazendo essa mensagem. Perceba que ele fala: cante e alegre-se, ó bela Sião. O Senhor diz: cante e alegre-se bem, ó bela Sião. Irmãos, é muito difícil nós louvarmos e nos alegrarmos durante os períodos de desânimos, durante os períodos a qual, sabe, nós passamos por provações intensas, nós passamos pelo fogo ardente da provação, aquele período de deserto em que nós não vemos nada acontecer, que nós muitas vezes achamos que Deus nem existe, que nós entramos em sofrimento, e muitos mesmo resolvem até perder a própria vida, mas a ordem do Senhor é cante-se alegre. E como que pode acontecer isso? Bom, Tiago fala na epístola dele, capítulo 1, versículo 12, tenham muita alegria, passar por diversas provações e tentações, porque depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que o Senhor prometeu. Mas eu quero ler um texto com vocês, justamente para falar a respeito disso. Como é possível, irmãos? Eu me apego em algumas coisas, e esse versículo ele me ajudou muito. Está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 21, fala assim, ó: somente ele é seu Deus, o único digno de louvor, aquele que por você fez os milagres poderosos que vocês viram com seus próprios olhos. E todos nós, irmãos, todos nós temos alguma coisa que podemos contar do Senhor, sim. Tenho certeza. Até o ar que nós respiramos, até o levantar da cama, por mais que esteja difícil, eu sei que muitas vezes quando nós passamos pelo deserto, depressão, meus irmãos, traição, rejeição, o mundo é cão e ninguém estende a mão, parece que ninguém está conosco, parece que as nossas forças são sugadas, parece que nós estamos, sabe, no limite e parece impossível cantar. Mas se nós lembrarmos em determinado momento
em um momento de alegria, nos apegarmos a um momento de alegria, um momento bom que nós temos certeza, a qual o Senhor nos colocou, nós conseguimos ficar de pé e conseguimos nos levantar. Mas mais do que isso, o Senhor está dando uma promessa, falando assim, ó, pois venho habitar em seu meio. Jesus fala isso em João capítulo 14, versículo 17. Ele fala que o Espírito Santo está conosco e depois em nós. Por quê? Porque era um momento de reconstrução, um momento de restauração pessoal. Se nós olharmos aqui no capítulo 1, no versículo 16, o Senhor fala assim, ó, portanto assim diz o Senhor, voltei para mostrar compaixão a Jerusalém. No livro de Zacarias está dizendo isso. Meu templo será reconstruído, diz o Senhor dos Exércitos, e serão tiradas medidas para a reconstrução de Jerusalém. Tirar medidas fala do processo, irmãos. É aparar, as alestas, é aquilo que nós estamos passando. Mas o Senhor está falando que viverá no nosso meio. Maria, meus irmãos, todos os grandes homens de Deus só cumpriram os seus propósitos porque Deus era com eles. Porque Deus era com eles. A palavra fala que Maria ficou grávida. No livro de Mateus falou que ficou grávida do Espírito Santo. Ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo, grávida do Filho, e o poder do Altíssimo e a envolveu. Para quê? Irmão, imagina aquela mulher, mãe do Salvador. Imagina o quanto ela foi atacada pelo inferno. Imagina a opressão. Imagina a vontade de desistir. Imagina. Sansão, a palavra fala, Davi, a palavra fala que o Espírito se apoderou de Saul, se apoderou de Davi. O Espírito se apoderou na época do Antigo Testamento. O Espírito ele não fazia morada igual em nós hoje. Nós temos livre acesso por meio do sangue de Jesus. Irmão, quem quiser ter o Espírito Santo, que é o poder capacitador de vencer o pecado e além de tudo cumprir o propósito a qual nós fomos designados, está disponível. E é isso que me faz, irmão, a coragem, ela não é a ausência de medo. Ela é a presença do medo. E o que me lembra, irmãos, justamente que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está comigo. O mesmo Espírito que teve o poder de ressuscitar aqueles mortos todos esteve comigo. E todos nós já vimos algum milagre, né? É uma barreira intransponível. O Senhor fala aqui, ó, ele fala aqui no versículo 5 de Zacarias, então eu serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém para protegê-la. Por quê? Porque os inimigos cercam. No versículo 8 ele fala assim, ó, quem lhe faz mal à menina dos meus olhos. Ele faz mal à menina dos meus olhos. O Senhor está falando que quem faz mal a nós, faz mal a ele. Sabe, por mais que nós, por causa do mal, por causa de toda a tribulação que nós vivemos, venhamos a cair, o Senhor está prometendo justamente a levantar a mão para esmagar essas nações. Olha, nações fala de estrangeiros, pessoas estranhas a nós. E eu vou chegar lá. Mas nós podemos perceber ao longo da história que o Senhor ele faz questão, o Senhor, irmãos, de humilhar. Salmo 23 fala que preparará uma mesa, um banquete e ungirás a minha cabeça diante dos meus inimigos. Ungir a cabeça fala de preparar para uma missão depois. E o Senhor faz questão de fazer espetáculo em frente aos nossos inimigos, aqueles que duvidaram, aqueles que tentaram nos diminuir, aqueles que tentaram minar a nossa fé, que disseram que o que nós ouvimos não foi de Deus, que a promessa não vai se cumprir, que a promessa é real. Inimigos nós temos muitos, meus irmãos, agora os que estendem a mão são poucos. E aqueles que estendem na dificuldade do deserto, somente Deus sabe o que nós passamos no íntimo do nosso quarto e as lágrimas que derramamos. E assim foi com Amã, que se enforcou com a forca de Mardoqueu, mas antes ele teve que desfilar com Mardoqueu na frente de todos, gritando para toda a cidade, falando: esse é o homem cujo a honra ao rei agrada. Ou seja, agradou ao rei, agradou ao mestre, irmão. Daniel, meu irmão, os inimigos dele foram devorados pelos leões que não tiveram a capacidade de comer. Os leões ficaram de jejum durante a noite inteira. Quando Deus dá uma ordem, meu irmão, um leão tem que fazer jejum. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir. Quando Deus dá uma ordem, meu irmão, o leão precisa jejuar. Foi assim e sempre será. Olha, agora perceba, é por meio do Espírito Santo, por meio do processo, esse Espírito vem habitar em nós, a qual 1 João 4,4 fala que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. É dele que nós precisamos, irmão. A nossa busca é para ser cheios do Espírito Santo. E fala, naquele dia,
O que é naquele dia? Naquele dia, meu irmão, é o dia do cumprimento da promessa. Vai chegar o teu cumprimento. Não chegou ainda, mas vai chegar. É naquele dia. Naquele dia. Naquele dia se refere também à volta de Jesus, mas naquele dia se refere ao cumprimento da promessa que Deus tem para a sua vida. É naquele seu dia, no seu dia que Deus preparou para a sua vida. Tem um dia que é seu, aquele dia que é o marco. É um marco. A sua vida vai ser conhecida por antes e depois da promessa. Vão parar de duvidar. Vão ver que Deus estava contigo, meu irmão. E ele fala justamente, muitas nações se juntarão ao Senhor, e elas também serão meu povo. Logicamente, isso é uma referência, meus irmãos, a nós, que éramos os gentios, que fomos alcançados por meio de Jesus. Mas também nações fala de estrangeiros. Estrangeiros fala de pessoas que não conhecem o Evangelho. E talvez você, como eu, não tenha uma família ainda que não acredite totalmente em Jesus Cristo, mas estão no processo. Você pode ver já que não é mais a mesma coisa, e eles se juntarão a nós. É uma promessa. Além do Espírito habitar em nós, há uma promessa de todas as pessoas que você ama. Por mais dificuldade, meu irmão, você pode ser inimigo da pessoa que você ama hoje, mas elas vão se juntar a nós por meio do teu testemunho, por meio daquilo que você suportou, por meio do teu processo. É o teu processo que leva ao milagre. Suporte, então. Olha, ele fala assim, habitarei em seu meio e vocês saberão que o Senhor me enviou. Irmão, está falando aqui de Zacarias, saberão que o Senhor me enviou. Está confirmando a promessa do Senhor habitar no nosso meio por meio do Espírito Santo. Mas confirmar que o Senhor me enviou. Por exemplo, quando vocês saberão que o Alisson foi enviado por Deus? Quando tudo aquilo que eu falo para vocês se cumprirem na sua vida. Olha, só pode falar de uma realidade quem já viveu ela. Por exemplo, quando, lá em Mateus 28, quando os anjos se apresentaram diante a Maria Madalena, quando a Maria Madalena e as outras Marias, foi um anjo que falou que Jesus tinha ressuscitado e transformou ela nos mensageiros. Mas por que um anjo? Porque o anjo mora no céu. É necessário ser alguém daquele lugar, daquelas que já vivenciou a situação para falar alguma coisa. Então, mas vocês só saberão a partir do momento que vocês vivenciarem. Então o Senhor faz questão de cumprir e confirmar a promessa. Ele fala, a terra de Judá será propriedade do Senhor na terra santa, e mais uma vez escolherá Jerusalém. Irmãos, para isso acontecer, houve preparo, não houve? Eu quero ler com vocês um versículo que está em justamente de tudo aquilo que eu estou falando. Fala assim, ó, Eclesiastes 10:10, fala, se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com a sabedoria assegura o sucesso. É por isso que o Senhor está falando de uma união, o Senhor está falando de algo, sabe, que retornará. Mas é necessário passar por um tempo de preparo para que isso tudo aconteça. Para quê? Para que não aconteça novamente. Ele fala, ó, se agir com sabedoria assegura o sucesso. É por isso que às vezes o Senhor se demora. Mas ele está falando, mais uma vez escolherá Jerusalém. Mais uma vez escolherá Jerusalém para ser a sua cidade. Mais uma vez, irmãos, é ilimitado o número de chances a partir do momento que nós chegamos para o Senhor. E principalmente aqueles que esperam. Eu gosto, sabe, de um versículo que eu vou ler para vocês aqui. Vou fazer questão de ler, porque ele sempre me renova minhas forças. Meu irmão, só o ato de eu ler ele aqui, sabe? Ele já diz muito. Está em Isaías capítulo 40, versículo 28. Fala assim, ó. Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é Deus eterno e Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa. Ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exalto, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Mais uma vez, irmão, então nós precisamos aprender, sabe o que? Descansar no Senhor, porque toda vez que nós, e isso é sabedoria, isso é a sabedoria do preparo. Sabe por que nós pecamos muito com o Senhor? Pode observar. A época que nós mais pecamos é a época que nós estamos mais cansados. Nós cansamos, nós começamos a querer pensar em
em desistir, nós começamos a pensar, sabe, em parar com tudo aquilo que nós estamos fazendo, mas o Senhor renova as suas forças. Ó, mais uma vez escolherá Jerusalém para ser a sua cidade. Ó, a terra de Judá será propriedade do Senhor na terra santa. É uma terra santa, é uma terra que não erra. Isaías traz a ideia de Deus eterno, um Deus que não se cansa. O Deus eterno é que existe antes de todas as coisas e ele sempre existiu e sempre existirá. Ele sempre esteve lá, ele não se cansa, ele é a fonte de toda a força que nós precisamos. Então nós precisamos aprender, quando cansarmos, a não desistirmos. Esse é o segredo. Simplesmente parar o tempo que for necessário, irmão. Ele é o Deus eterno, que revigora. Entrar, sabe, no nosso canto aqui, eu canso, irmãos. Muitas vezes, eu vou falar para vocês, muitas vezes é pela graça, eu dobro o meu joelho e falo, Senhor, me ajuda a salvar mais um, me ajuda a levar a palavra mais uma vez, Senhor, me ajuda, porque alguém lá precisa ouvir, me ajuda, Pai, porque eu mesmo não quero. Então nós precisamos aprender a entrar nessa dependência dessa fonte eterna, sabe, de força também. Ele não é só fonte de amor, ele é fonte de força e esperança que revigora aqueles que esperam, aqueles que confiam no Senhor, correm e não se cansam. E eu quero terminar, porque essa aqui fala demais comigo, essa: cale-se diante do Senhor toda a humanidade, pois ele se levanta da sua santa habitação. Irmão, calar-se diante do Senhor toda a humanidade dá uma ideia de arrogância, mas não é. É uma interjeição, é como se tivesse silencie-se diante de Deus. É aquela atitude de respeito, quando, por exemplo, alguma pessoa de muita autoridade vai levantar em uma palestra e vai falar, o próprio presidente do nosso país, todos se calam diante dele. É justamente isso, o silêncio. Mas por que esse silêncio? Porque, olha, eu gosto do Atos capítulo 7, versículo 55, fala: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Jesus do lado direito, meus irmãos, significa a autoridade. Tudo aquilo que foi declarado se cumpriu. Estevão viu ele no momento em que ele estava sendo apedrejado, sabe, e no momento em que ele estava perdoando, que ele estava entregando o seu espírito, que ele tinha cumprido a missão dele. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. A palavra, os historiadores falam que os mártires são a semente da igreja. Nós vivemos o que vivemos justamente por causa da morte daqueles homens, por causa da missão que eles cumpriram. E toda a humanidade deve se calar diante disso, em sinal de reverência e respeito. Por quê? Porque ele se levanta da sua santa habitação. E quando fala que ele se levanta, quando Deus se levanta, meu irmão, o amor invade a terra. Quando Deus se levanta, meu irmão, o tempo para ao nosso redor. Quando Deus se levanta, ele vem para cumprir o que prometeu. O que ele te prometeu está te guardando contra os seus inimigos, sabe? Vai confirmar diante de todos, vai trazer de longe aquelas pessoas que estavam afastadas pelo teu testemunho, vai, sabe, te proteger durante todo o tempo como uma muralha de fogo, vai te reconstruir por completo, você vai se tornar a melhor versão de si mesmo, Então suporta mais um pouco, porque Deus se levanta, e quando ele se levanta, o amor invade a terra e o tempo para ao nosso redor, e ele vem para cumprir o que prometeu. Recebam essa palavra hoje, que vocês possam ficar com a paz do Mestre. Tchau, tchau.